boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite, galerinha da emoção do sexto ano. Eis aqui mais uma vez o professor bonitão, maravilhoso, com esse avatar tão lindo e maravilhoso quanto ele, Eduardo Gomes, de Geografia, para passar para vocês agora a introdução a um conteúdo novo, fantástico e emocionante, que são os fusos horários, tá ok? Contemplem a minha beleza aqui, para vocês matarem a saudade, e depois vocês terão também a emoção de me ver ao vivo numa live quando a gente for comentar desse assunto, tá? Brincadeiras à parte, tô com saudade de cada um de vocês, tá? Da nossa diversão e aprendizado que nós temos lá na escola, viu? Sério mesmo, saudade de vocês. Fusos horários, galerinha, vamos lá. Galera, para compreensão e cálculo dos fusos horários, deve ficar atentos aí aos graus em longitude, tá, pessoal? É aquilo que nós aprendemos lá em coordenadas geográficas, latitude e longitude. Só que a latitude deixa de lado. Vamos usar os graus em longitude, tá ok, galerinha? Se lembrem aí. Relembrando, ao todo nós temos 360 meridianos, ou seja, 360 graus de longitude, né? Sendo 180 de 0 Greenwich de 0 Greenwich até 180 no sentido leste e de 0 Greenwich até 180 no sentido oeste. Fusos horários. Pessoal, para cada 15 graus nós temos uma hora. Para cada 15 graus de longitude, cada 15 graus de meridianos, nós temos uma hora, tá? Por isso que se nós pegarmos todos os meridianos e dividirmos por 15, nós teremos 24 horas ou 24 fusos horários. Professor, não estou entendendo. É claro, né, jovem? A matéria está começando agora. Então fica frio aí, fica suave, fica tranquilo que aos pouquinhos nós vamos pegando. Sentido leste, as horas aumentam. Se você vai no sentido leste, as horas estão aumentando. E no sentido oeste, as horas diminuem. O professor complicou mais ainda. Tá, beleza, até o final do vídeo já nós vamos descomplicar. Dados importantes. GMT, que vocês vão ver no livro aí, na internet, e aqui agora, né? Greenwich Mean Time, quer dizer que é o horário de Greenwich. O CT, Coordinated Universal Time, ou seja, é a mesma coisa dessa sigla aqui, ó, do horário em relação a Greenwich. A diferença é que, como eles viram que é uma coisa que se aplica ao mundo todo, eles falaram que é universal, né? Que é a soberba do homem, né? Como se o horário fosse o mesmo para além da galáxia, mas enfim. LID, linha internacional de data, é uma linha, um determinado meridiano, que depois que o Sol passa dele, nós temos a mudança de data, tá? Por isso que ela chama linha internacional de data. E antimeridiano, o que é antimeridiano? Se lembra quando a gente estava estudando lá os graus de longitude? Se você tem 180 no leste, você não tem 180 no oeste? Então, um é antimeridiano do outro. Mesma coisa se fosse 10 graus leste, 10 graus leste, 10 graus oeste. Ou seja, um é antimeridiano do outro. É aquele meridiano que repete em relação ao outro hemisfério, tá? Então, tranquilíssimo. Relembrando sobre os meridianos. Temos aqui a ilustração de circunferência com as linhas meridianas partindo de Greenwich, né? Lembrando que os graus de meridianos, os graus de longitude, são classificados apenas em leste e oeste. Norte e sul é paralelo, é latitude, e a gente não vai trabalhar com isso aqui para os estudos de fusos horários. Um mapa mundi apenas com graus. Não, no caso aqui tem dois, né? Graus em latitude e longitude, mas se atentem a esses aqui, ó, tá? Nós vamos usar só os graus em longitude. Professor, você falou que a cada 15 graus é uma hora. Aqui está de 20 em 20. É, jovem, porque é um mapa mundi de meridianos. Não um mapa mundi de fusos horários, tá? Aqui é a linha que eu falei para vocês, que a partir dela a data muda. Prosseguindo. Cachorro latindo aqui é do vizinho. Esse cachorro chato pra caramba. Só que tem um porém, né, galera? Meu quarto é próximo da rua aqui, então vocês já viram. Os fusos horários são classificados em duas categorias, que são os fusos horários práticos e os fusos horários teóricos. Teórico, pessoal, segue aquela ideia que eu falei para vocês agora há pouco, que a cada 15 graus nós temos uma hora, tá? Ou seja, 15 graus retos, linhas retas, né, meridianos retos, uma hora. Só que se a gente seguisse apenas a teoria, nós teríamos um problema. Qual o problema, professor?
Raciocina comigo, se aqui nós temos 15 graus dividindo, e do lado de cá é um município, quer dizer, dividindo o mesmo município, 15 graus, então nós teremos um lado do município em um horário, o outro lado do município em outro. Imagina a rua que está aqui, ó, sendo dividida, né? A casa do seu vizinho no horário, sua casa em outro. Agora imagina se fosse a sala de aula de vocês. A galera de determinadas fileiras vai descer para o intervalo, vocês vão ficar esperando o horário de vocês. Então assim, não ia ser, essa teoria não ia funcionar na prática. Na prática, os horários não seguem a teoria de a cada 15 graus, ou seja, são feitos alguns ajustes nas linhas meridianas, né, uma puxadinha, para abarcar outros estados ou até mesmo países em alguns casos, de modo que a teoria não seja seguida, porque na prática não ia funcionar. Imagina Belo Horizonte com 2 horários diferentes, gente. Você tem que sair da sua casa em determinado horário para ir no médico onde está em outro fuso horário. Já pensou que confusão que ia ser? Não ia dar certo, né, galera? Sem falar também do intervalo lá na escola lá. Vamos supor, a escola é partida por 45 graus de longitude. Já tá a galera de um lado da escola vai para o intervalo de um lado, outra para o outro, uma chega no horário, outra no outro. Não ia dar muito certo, não. Mundo fusos horários. Agora vocês já vão conseguir visualizar um pouco essa ideia de fusos horários práticos e teóricos. Essas linhas mais escuras aqui, ó, elas são feixes de 15 graus, tá? Então cada uma delas é um fuso horário prático. Desculpa. Fuso horário teórico. Então, ou seja, tudo isso que está entre essa faixa aqui, ó, seria 1 hora e aqui outra hora. Só que tá vendo que ia dividir países aqui, ó, não ia dar muito certo. Então, aplica-se aqui o fuso horário prático, né? No caso eu falei da teoria. Aqui se aplica o fuso horário prático. Tá vendo aqui, ó? Esse tudo em verde aqui é um fuso horário prático. Então, tudo isso aqui que está em verde, ó, tá vendo que a Argentina está aqui na frente, ó, mas ela está no mesmo horário de toda essa parte do Brasil aqui, ó. A Groenlândia também está em todo esse mesmo horário, tá? Aí você olha em amarelo aqui, ó, essa parte do Brasil, Chile, Venezuela, parte aqui da América Central, do Norte, né? Alguns países aqui da América Central. Em azul aqui, ó, esses países aqui da América do Sul, esses outros países aqui da América do Norte, tá? Por que isso? Quando estados ou até mesmo países estão em um mesmo horário, é porque eles têm uma relação econômica muito forte. Vocês podem ver que toda essa parte aqui do Brasil, ó, é justamente os estados que têm uma produção econômica mais forte, como São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, né? Inclusive entra aqui a Argentina e Uruguai aqui, ó. Por quê? Porque ambos fazem parte do Mercosul, tá? Que também tem relações econômicas com o Brasil. Então quando vocês veem aqui nessas outras situações aqui, ó, das cores aqui, ó, esse aqui é um fuso horário, esse aqui está nesse fuso horário, toda a China está no mesmo fuso horário, a Mongólia. Por quê? Em função de necessidades políticas e econômicas, necessidades que fazem com que esses países, igual no caso do Brasil que estados, e no caso dos Estados Unidos também, Canadá, alguns estados, permaneçam nos mesmos horários, porque é mais conveniente economicamente. Agora vocês vão ver aqui, ó, no mapa do Brasil de fusos horários, vai ficar mais simples de visualizar isso. O Brasil tem 4 fusos horários, tá? Dá uma olhadinha aqui na legenda aqui, ó. Que está empontilhado é aquele teórico de a cada 15 graus nós temos 1 hora. E o que está na linha verde aqui, ó, a linha sólida, é o da prática, aquilo que se vivencia. Se a gente for seguir o teórico, olha só, isso aqui, ó, um lado ia ser 1 hora, do outro lado do outro aqui, ó. O Acre ia ser partido aqui, ó. Agora olha aqui, ó. Olha só que confusão que ia dar. A parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e o Amapá. E aqui, ó, ia partir todos esses estados do Nordeste aqui. Não ia dar muito certo, né, gente? Então, é utilizado o limite prático ou fuso horário prático, aquele que se pratica, aquele que se vivencia. Então, olha aqui, ó. Do lado de fora dessa linha aqui, ó, estão os arquipélagos aqui da costa leste que pertencem ao Brasil. Todos eles estão nesse fuso horário. Todos esses estados aqui, ó, estão dentro desse fuso horário aqui. Todos estes estão nesse outro fuso horário. E aqui sozinho sobrou o Acre. Pessoal,
Tá vendo esse 2, 3, 4, 5? Vocês devem estar se perguntando, né? Tá, pessoal, mas o que é isso? Aqui são horas em relação a Greenwich, que está lá no sentido leste, lá no 0 graus, tá? Aí começa lá 0, 1, aí depois é 2, 3, 4, tem outros horários, outros países aqui. Esquece da África que está aqui não, tá, gente? Antes de nós aqui. Lembrando que, vindo para o sentido leste, as horas aumentam e sentido oeste, as horas diminuem. Vamos fazer uma coisa rapidinho aqui. Se tudo isso aqui está no horário e tudo isso aqui está no outro, se aqui for 10 da manhã e nesse sentido oeste aqui as horas diminuem, aqui é 10 que será 9. Professor, mas você está de zoação comigo, olha lá, tá lá o menos 5, menos 4. Tá? GMT, lembra daquilo que eu falei lá atrás para vocês. Greenwich Meridian Time, em relação ao meridiano de Greenwich, em relação ao horário de Greenwich, está aqui, ó. Toda essa área aqui está 2 horas atrasadas em relação a Greenwich aqui. 2 horas atrasadas em relação a Greenwich, 4 horas atrasadas em relação a Greenwich. Então, isso aqui ó, é em relação a Greenwich, não é para entrar nesse cálculo que eu falei para vocês, não. Então, isso aqui é 10 da manhã, aqui será 9, está aí no sentido leste, né? Aqui será 8, e aqui, lá no Acre, será 7. Agora eu estou gravando o vídeo, né? Eu estou aqui em Minas Gerais, neste fuso horário, agora são meio-dia. Então, aqui é meio-dia, nessa parte do Brasil que ainda são 11 da manhã. E aqui no Acre, é 10 horas ainda, tá? Por isso que toda vez que tem eleição presidencial, o último a dar o resultado é o Acre, porque a votação vai até as 16 horas, 16, vamos supor, 16 horas, não estou me lembrando muito bem, que eu sempre vou votar muito cedo. 16 horas. Então aqui, quando aqui encerrou, aqui ainda continua votando, e aqui 2 horas depois, indo em relação a este, que vai terminar a votação. Então, enquanto aqui é 16, aqui é 15, e aqui ainda são 14 horas, tá? Vamos fazer um cálculo aqui rápido aqui com os horários teóricos. Por que teórico? Da teoria é aquele que a cada 15 graus retos lá de meridianos, de longitude, nós temos 1 hora. Você pode ver aqui, ó, eu já coloquei os 180 graus aqui, divididos em feixes de 15 graus, ou seja, em feixe de 1 hora. Aqui, ó, mais 1, mais 2, mais 3 são as horas adiantadas em relação a isso que está em azul aqui, que é a Greenwich. E aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, 4, até menos 12 são as horas atrasadas em relação a Greenwich. Vamos ver a situação. Se no ponto B forem 10 horas da manhã, que horas serão no ponto A? No mesmo instante. Lembre-se que no sentido leste, as horas diminuem. Então, isso aqui é 10. E aqui, vindo no sentido oeste, as horas vão diminuir. E a cada barrinha dessa aqui, que está dando um feixe de 15 graus, é 1 hora, e aqui está diminuindo. Então, isso aqui é 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 horas da manhã. Levando em consideração que a cada 15 graus de longitude gera 1 hora, e que no sentido leste, aqui eu coloquei errado, viu, gente?